meu nome é Andressa. Agora eu vou trazer para vocês um pouco dos casos clínicos da aplicação prática do preenchimento dessas declarações de óbito. Então, vamos para o caso 1. Masculino de 65 anos a 35 anos, ele sabia ser hipertenso, não fez o tratamento. Há 2 anos começou a apresentar uma dispneia de esforço. Foi ao médico, foi diagnosticada hipertensão arterial, cardiopatia hipertensiva e iniciou um tratamento. Há 2 meses, ele teve um diagnóstico de insuficiência cardíaca e teve um edema agudo de pulmão. Faleceu após 5 horas. Há 2 meses, ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui é a causa básica da morte. É natural ou violenta? É uma causa natural, tá? Teve assistência médica, tem diagnóstico, tá tudo certinho. Então, esse caso, né, não precisa ser encaminhado nem para o IML, nem para o SBO. E aí a gente coloca aqui, né, um edema agudo de pulmão, com uma insuficiência cardíaca congestiva, tá? Uma cardiopatia hipertensiva e a hipertensão arterial. Ah, eu posso não colocar hipertensão arterial? Pode. Eu posso colocar só insuficiência cardíaca congestiva? Pode. Mas quanto mais você preencher essa declaração, mais informações você tem para o sim. E a gente coloca nessa parte 2. Em relação ao tempo aproximado entre o início da doença e a morte, é interessante a gente colocar isso aqui também, não é obrigatório, mas é interessante. E o CID não tem necessidade. O CID ele vai ser colocado lá quando isso for jogado no sim, tá? Então, uma causa básica natural, tá? Médico assistente mesmo faz o atestado. Caso 2, masculino, 25 anos, pedreiro, estava trabalhando, sofreu a queda de um andar. Ele foi atendido pelo SAMU, encaminhado ao hospital, fez uma cirurgia por causa de um traumatismo crânioencefálico, tinha hematoma subdural. Morreu após 3 dias por causa de choque neurogênico. Então, a causa imediata da morte, que é o choque, é uma causa natural, ok? Mas a causa básica foi esse PCE, esse acidente que ele teve. Então, é um caso que obrigatoriamente precisa ser encaminhado, né, para o IML. Então, hematoma subdural, PCE, e a queda de andaime fica, tem uma divergência nos dois autores, que são os autores principais da medicina legal, que é o França e o Higino. Segundo o França, a gente não tem que colocar, né, nem acidente de carro, nem queda de andaime, nem, enfim, isso ficaria lá naquele campo das causas externas, onde a gente conta a história. Então, seria hematoma subdural e traumatismo crânioencefálico, tá? A causa básica é a violenta, que é o traumatismo crânioencefálico, tá? E esse corpo, né, ele só pode ser liberado, essa declaração, pelo médico legista. Outro caso, então. Masculino sofreu acidente automobilístico com trauma torácico há 1 mês. Foi submetido à drenagem torácica também há 1 mês. Teve alta de CTE há 15 dias. Teve uma pneumonia, choque séptico e óbito, tá? Mesmo caso. Então, eu tenho uma causa imediata aqui, que ela é o choque séptico natural, mas essa causa básica é o acidente, tá? Então, choque séptico, aí, gente, lê essa letrinha embaixo aí, que é pequenininho, ó. Choque séptico devido ou como consequência de, pneumonia devido ou como consequência de, que aí vocês não erram, tá? E a mesma história lá, o França fala para não colocar o acidente automobilístico, deixar só lá naquele campo das causas externas. Então, causa básica, violenta, tá? Médico legista. Caso 4, feminino previamente hipertenso teve um mal súbito na fila do banco. Estava lá, teve um mal súbito. Foi socorrida pelo SAMU, porém não respondeu às manobras de reanimação, ela veio a óbito no local. E aí? Esses são os casos que costumam dar problema, né? Tem alguma suspeita? É uma morte suspeita? A gente vai ter uma aula que a gente vai falar só de morte suspeita, tá? Não, tá? Existe causa? Alguém sabe o que ela morreu? Também não, tá? Então, como é que sai esse atestado? Indeterminado de causa clínica. Acabou, não tem conversa. Não é parada cardiorrespiratória, falência múltipla, infarto, aneurisma, nada disso. E a gente coloca ali no campo 2 a hipertensão arterial, tá? Então, é uma causa básica natural. Quem faz o atestado seria, idealmente, o médico do SBO. Se não existe, nesse caso, vai ser o médico do SAMU. Por quê? Porque é o médico do serviço público que estava ali mais próximo do local do óbito, tá? E se fosse o corpo de bombeiro, por exemplo, que chegasse lá, aí esse corpo, esse óbito ia ser declarado pelo médico que fosse do serviço público mais próximo do local do óbito. Masculino portador de doença de Chagas há 10 anos foi admitido com sangramento oral devido à úlcera perfurada, tá? Evoluiu com choque hipovolêmico e óbito. Aqui, causa natural, né? Não tem diagnóstico, não tem nenhuma dúvida,
Então, choque hipovolêmico por causa da úlcera, e a gente coloca a doença de Chagas como uma comorbidade aí, tá? Morte natural, quem vai fazer o atestado é o médico assistente. Masculino, 54 anos, portador de epilepsia de difícil controle, apresentando crises convulsivas frequentes. Foi encontrado sem vida no chão da sala de seu domicílio. Apresentava urina e fezes na cueca e uma ferida corto-contusa na região frontal direita, medida aproximadamente 5 centímetros de extensão. A porta estava trancada, o mesmo morava sozinho. E aí? Teoricamente é uma morte natural, não é isso? Uma morte natural, né? Ele tem essa história de epilepsia, essas convulsões e tal. Só que qual que é o problema aqui desse caso, tá? O ideal seria que esse corpo fosse mandado para um SBO, por exemplo. Eu posso descartar que essa ferida corto-contusa não causou um TCE? Então, é um caso de uma morte teoricamente natural, né? Mas que você encontra uma lesão ali, corto-contusa, na cabeça, que não dá para você descartar uma causa violenta. Então, gente, a causa da morte, ela é natural, tá? Só que esse corpo vai ter que ser encaminhado para o IML. Por que ele vai para o IML? Porque aquele enquadra numa morte suspeita. Eu encontrei uma lesão externa. No IML, não é feita a investigação de morte natural, tá? Isso é interessante a gente trazer aqui. Então, o IML simplesmente ele descarta qualquer causa violenta. Então, nesse caso, vai ser descartado um TCE, não tem TCE, realmente é uma ferida só superficial e tal, indeterminado de causa clínica, a gente coloca a epilepsia, tá? Caso 7, 34 anos, masculino, rígido, foi encontrado sem vida, deitado na sua cama. A família acionou a polícia militar, que não encontrou sinais de arrombamento ou outros indícios de violência. Adulto, jovem, tá? Previamente rígido, e aí? Tá? É sempre uma dúvida também. Existe alguma coisa suspeita, alguma coisa que indique suicídio, homicídio, acidente? Teoricamente, não, tá? Então, é um corpo que vai ser liberado pelo médico do Serviço Público de Saúde mais próximo ali, e, infelizmente, né, sem também a causa básica, né, sem a causa da morte definida. Então, vai ser o médico do Serviço Público de Saúde mais próximo do local do óbito. Só lembrando, a gente discutiu isso numa outra aula, tá? Que a gente não, nós somos, né, nós médicos, nós somos impedidos de declarar óbitos aos quais a gente não tenha feito o exame e visto, né, aquele cadáver. Então, a gente não existe, né, declarar o óbito sem ter visto o cadáver. Então, esse cadáver vai precisar, né, essa pessoa que foi a óbito, ela vai precisar se deslocar até esse serviço de saúde para a declaração de óbito ser emitida. Não existe, tá, gente? Falência múltipla de órgãos não é causa de morte. Parada cardiorrespiratória não é causa de morte. Então, por favor, né, não coloquem que isso é errado, tá? Então, a gente não vai colocar nem falência múltipla e nem parada cardiorrespiratória, tá? Então, os casos são esses, a bibliografia continua a mesma. Eu achei interessante a gente trazer numa outra aula, e a gente trazer bem para a prática aqui essa questão, né, da parte prática mesmo das aulas, tá?